Olá, pessoal. Tô aqui de novo. E como que eu prometi da última vez, hoje vou falar de avô. O que é para mim ser avô, o que representou o meu avô na minha vida, qual a importância que eu dou a tudo isso. Não sei em quantos episódios que eu vou dividir essa história. Serão meia dúzia, 10, talvez. De qualquer maneira, o meu avô não era um homem que fizesse pouco para merecer pouco tempo. Ele precisava de muito tempo. Não basta 10 minutos para contar sobre ele. Ele era um sujeito que ocupava muito mais espaço que isso. E a minha intenção de ser avô é exatamente seguir os passos dele. Também não me contento com pouco tempo. Mas falo uma coisa que vale para todos os coetâneos e para os que hoje são avós e para os que vão ser um dia avós. Ser avô é um negócio assim fabuloso. É uma oportunidade única e extremamente rica de passar conhecimento, de passar adiante tudo aquilo que nós vivemos. E assim ela não deve ser de maneira alguma desperdiçada. Então eu começo contando a história do meu avô, que tanto me influenciou, conto um pouco sobre a minha história, o meu preparo para ser avô, e conto da minha relação de avô. Ou seja, eu vou mudando o meu personagem dentro da linha de tempo. Começando por ser avô, eu diria que é o seguinte, como todo mundo, de uma maneira ou de outra, ou seja, na realidade ou no ideário, todo mundo tem avô ou tem avó. Se não tem, porque o tempo a levou ou não deu de a conhecer, pelo menos na imagem existe sempre essa pessoa do avô, da avó. Eu não fui diferente. Apesar de ser filho de italianos, nascido no Brasil, que traz em si uma certa pecha, na medida que para o imigrante a falta é uma constante. Sempre existe uma ruptura, uma dicotomia com a família, com os amigos mais próximos, enfim, com a própria vida. Me foi dado de ter realmente esses avós de uma maneira diferente. Os pais do meu pai migraram também aqui para o Brasil. E os pais da minha mãe ficaram na Itália. Dos pais do meu pai, eu tive relativamente pouca convivência, apesar de termos o contato, a proximidade física, não tínhamos uma proximidade assim de coração. Até porque o meu avô morreu quando eu tinha 5 anos. E do que eu me lembro dele, que ele era um homem austero, sisudo, distante, não era dado a brincadeiras. E a minha avó, minha nona Nina, ela era uma mulher muito autoritária, brava. Nunca foi brava comigo, sempre foi muito boazinha e tudo. Mas faltava nela aquele traço de ternura que todos nós buscamos na figura do avô e da avó. Mas minha mãe compensava bem essa falta que faziam os pais dela na nossa vida. Primeiro, me contando histórias o tempo todo deles. E segundo, fazendo economias danadas para que a gente pudesse, de tempos em tempos, ir visitá-los. Ir à Itália para visitar os avós e para mostrar como que o rapazinho tinha crescido. Então eu acabei indo para a Itália para ver meus avós. Eu tinha 3 anos, quando eu tinha 8 anos, aos 10, aos 12, aos 14, aos 16, aos 18, e aí vai. Então sempre que dava, a gente ia para a Itália para ver meus avós. E lá eu matava a saudade e bebia o que de melhor
os avós tinham para oferecer. Meus avós de lá, da Itália, tinham uma outra visão desse convívio social. Eles eram muito afáveis, muito próximos, amigos. Isso me marcou, assim, profundamente. Estávamos distantes, mas o coração estava junto, muito próximo. Minha avó era a imagem da vovó. Uma senhora gordona, sempre grisalha, acho que ela deve ter nascido até grisalha, porque eu nunca vi de outra maneira, afetuosa assim ao máximo. E muito disponível e solícita, com um colo macio e gostoso, que a qualquer momento eu podia me aninhar nele. Cozinheira de mão cheia, hein? Nossa, preparava uns quitutes assim incríveis. E foi ela que realmente me passou, talvez até sem querer, tantas receitas e tanta forma que eu tenho de preparar a comida. Meu avô era o meu herói. Meu avô Tony era realmente o meu herói. Era o meu herói porque ele estava sempre muito próximo. Não era dado a grandes afeições, coisa assim. Não. Ele vivia próximo de mim quando eu estava lá. Trabalhava, naturalmente, mas sempre me carregava junto, sobretudo, não para lugares, mas para os sonhos dele. Ele me contava de tudo, ele contava da sua vida, como tinha sido, me contava da sua juventude, da sua infância, do seu trabalho, do que deu certo, do que não deu certo, então ele contava e frisava mais ainda. Hoje eu entendo que talvez fosse até para que eu não cometesse os mesmos erros que ele cometia. Tony era um homem muito forte, não era grande, ele era um indivíduo forte, robusto e destemido. O destemor dele sempre me inspirou. Ele antes fazia e depois ele pensava. Tony, quando era muito jovem, adolescente, com os amigos dele, ele cometeu umas sandices assim dignas de nota. A cidade, Bassano del Grappa, no Vêneto, uma cidade muito bonita, e é cortada ao meio por um rio de águas limpíssimas, que na primavera ele se torna muito caudaloso por causa da água do degelo. Então, descem de lá das montanhas um rio de água gelada. Tem uma ponte que une os dois lados da cidade. Essa ponte é uma ponte de madeira que foi projetada por um arquiteto famoso da Renascença, Andrea Palladio, foi construída em 1580. E está lá até hoje. Foi bombardeada, reconstruída, bombardeada, destruída, construída de novo, mas o projeto é o mesmo. É uma ponte coberta, linda de morrer, objeto de turismo, de ir lá e conhecê-la. Essa ponte ela tem um telhado, ela é toda coberta, fora a fora, por um telhado. Pois bem, Tony e os amiguinhos dele, na primavera subiam em cima do telhado da ponte e de lá se atiravam, mergulhavam no rio gelado. Isso era o começo da história de aventuras de Tony. Durante a Primeira Guerra, ele foi convocado para servir e foi destinado na incipiente aviação italiana. Incipiente, porque não havia ainda realmente uma força aérea.
Mas era o que dava para fazer e o pessoal se virava bem com isso. Ele não chegou a entrar em batalha. Quando ele estava pronto nos treinamentos, que ele conseguia se entender com os aviões, a guerra terminou e ele se frustrou de não ter podido entrar em ação. Mas ele me contava dos aviões que ele voava. Eram aviões, esses biplanos de pano, que hoje a gente só vê em desenho animado, aquilo existiu de verdade. Ele contava da dificuldade que era manter o avião numa velocidade certa, mesmo quando fazia uma investida, porque vez ou outra o pano das asas rasgava. O avião ficava completamente descontrolado e tudo o que restava ao piloto era procurar por uma árvore próxima e se estabacar na copa dessa árvore. Pelo menos o dano seria um pouco menor e o risco um pouquinho menor. Isso aconteceu algumas vezes com ele. Outra era a tecnologia embarcada. Se pode imaginar que se as asas eram de pano, o que havia embarcado de tecnologia nesses aviões também não era lá grande coisa. Hein? Não havia rádio, não havia... A instrumentação era muito básica, voava-se realmente sob o olhar do piloto. E tinha um problema muito sério, que não havia ainda sido resolvido definitivamente. Era o passo da metralhadora que eles portavam, que ela se entendesse com o passo da hélice. Então, ele falou que outra coisa também bastante comum era isso, que você acionava a metralhadora num determinado exercício e ela arrebentava com a hélice que estava na frente, transformando a hélice num toco inútil, e o avião se tornava um planador que procurava de novo alguma copa de árvore para poder se enganchar e lá descer com relativa segurança. O avião mais potente que Tony pilotara tinha 68 cavalos. Algo assim, um pouco menos que de um Fusca 1200. E menos ainda que um Celta 1.0. Então imaginem que aquela geração de pilotos ia para a guerra e fazia das tripas coração, andando no equivalente a um carro popular. Bom, mas o fato é que Tony foi dado tempo a ele para ir para a guerra. A guerra terminou, voltou para casa, ficou um certo vazio daquela busca que ele tinha pelo heróico, pela grande aventura, mas ele era fascinado pela velocidade, adorava a velocidade. E aí começou a colecionar, não motos, mas acidentes de motos. Tony, fascinado pelas motocicletas, na época existiam algumas motos italianas, nós estamos falando dos anos 30, Guzzi, Gilera, mitos de motos. E Tony foi comprando uma, aí usava, aí ele tinha um acidente sério, era internado no hospital. Enquanto ele se refazia, minha avó vendia o que sobrara. Tony saía do hospital, trocava de marca, mas não trocava de vício, e partia para uma outra moto. Ele me contou que foram 4 grandes acidentes desses de ficar internados por algumas semanas em hospitais. E ele contava tudo isso com uma certa malandragem. O gosto pelo que não estava lá muito ajuizado, mas o gosto pela aventura, pela vida, assim, a ser descoberta. Vocês vão ver que mais adiante isso faz parte do que eu herdei dele. Então, por hoje, é isso que eu tenho para contar para vocês.
Na semana que vem, conto mais um pouco sobre Tony, o aventureiro, e sobre Paulo, o aprendiz de aventureiro. Tá bem? Se vocês gostaram, por favor, curtam, inscrevam-se nesse canal, comentem. Eu fico sempre muito feliz com a participação de todos. Um grande abraço e até a semana que vem. Obrigado.